Olá, queridos. Estamos falando de fé e eu tenho tentado aqui, em poucas palavras, fazer uma separação entre a fé bíblica e essa fé professada pela maioria das pessoas no Brasil e no mundo, né? Vou repetir o dado. Acredito que quase 90% de toda a população brasileira. Dados mais antigos apontavam mais do que isso, né? Hoje eu não sei exatamente, mas é muito alto o número de pessoas no Brasil, aí em torno de 80, 90% das pessoas no Brasil que professam crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Elas dizem que têm fé. E eu estou tentando fazer uma separação entre a fé bíblica, a fé que promove mudança dentro de nós, a fé que nos leva a viver para Deus, e uma fé que é apenas da boca para fora. Eu digo amar a Deus, eu digo crer em Deus, mas estou vivendo para o meu próprio deleite, eu estou vivendo para a minha própria satisfação, e eu não quero saber da vontade de Deus, não estou vivendo para agradar a Deus, estou vivendo para me agradar. Tá? Há uma separação entre essas duas coisas. Agora eu quero entrar nos conceitos, porque eu julgo ser muito importante, querido, que a gente entenda realmente. Vamos lá, quando a Bíblia usa a palavra fé, no Novo Testamento principalmente, nós temos aqui o dicionário de grego, nós temos o Strong e outros dicionários aí, que eu poderia citar aqui, e eles vão definir fé da seguinte forma, tá bom? A palavra grega para fé é a palavra pistis, tá? Ela significa, o seu primeiro sentido é esse, uma convicção da verdade de algo, ou apenas fé, tá? No Novo Testamento, né, é a convicção de uma crença, né, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. Isso é um conceito assim muito amplo, tá bom? No que diz respeito a Deus, querido, esse conceito de fé relacionado a Deus, tá? Eu vou trazer algumas concepções para ver se você se encaixa, tá bom? Então, relacionado a Deus, tá? A fé é a convicção de que Deus existe. Observe isso, né? É a convicção de que Deus existe e Ele é o Criador e o governador de todas as coisas, e também que Ele é o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Você percebe o conceito de fé? É a convicção de que Deus existe, é a primeira coisa. Daria para fazer o vídeo todo só nesse conceito aqui, tá bom? É a convicção de que Deus existe. Eu creio que Deus existe. Mas eu não só creio que Deus existe, eu creio que Deus existe e Ele é o Criador e o governador de todas as coisas, de tudo que há no céu, na terra, de tudo que há no universo. Deus criou e Deus governa. Mas vai muito além de Deus existir, de Deus criar e de Deus governar todas as coisas. É a crença, querido, é a convicção de que Deus é o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Isso é fé em Deus, tá? Relacionado a Cristo, fé é a convicção ou a fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias. Perceba isso, o Messias esperado pelos judeus. Se você assistiu, se não assistiu, eu sugiro a você que dê um jeito de assistir a série The Chosen, tá aí, tá na Netflix, tá aí passando no SBT, e se eu não me engano também no Brasil Paralelo, tá bom? Então, é a fé de que Jesus é o Messias. Isso para o judeu, isso é um fato muito conhecido, eles aguardam o Messias, né? Através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Jesus é esse Messias que vem para nos salvar. A fé também, querido, ela tem um conceito de fé religiosa dos cristãos, tá? É a fé dos cristãos, tá? É a fé que nos leva a crer em Deus, que nos leva a crer em Jesus Cristo, que nos leva a nos apegar ao Senhor. Fé também com a ideia predominante de confiança ou de confidência, né? Seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé dele mesmo, tá bom? Então essa fé que nos leva a confiar, sabe? Que nos leva a confiar. E há um quarto conceito aqui, querido, onde fé, no dicionário de Strong, é tratado como fidelidade ou lealdade. Esse é um conceito muito, muito mais hebraico do que grego, sabe? Fé é lealdade. Se eu
creio em Deus, eu sou leal ao Senhor. Se eu creio em Jesus Cristo, eu sou fiel a Jesus Cristo, custe o que custar, tá? Essa fidelidade, essa lealdade, ela implica. Na verdade, não há fé sem essa lealdade, querido. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo aquilo que desagrada a Ele. Eu não posso dizer que creio em Deus e estou vivendo a vida totalmente contrária à vontade de Deus. Isso não é fidelidade, isso não é lealdade, entendeu? Portanto, isso também não é fé. Agora nós temos também um conceito histórico, e eu queria colocar diante de você, porque eu gosto demais desse conceito histórico, porque ele é mais prático ainda, tá bom? Os grandes homens aí do passado, eles definiam a fé usando 3 elementos, ou três aspectos, né? Todos eles começados com a letra C. Então, fé é fé, né, de conhecimento, fé é conhecimento, isso é bem interessante, sabe? Algumas pessoas pensam que fé é alguma espécie de salto no escuro. Não, fé é conhecimento. Não é possível ter fé se você não conhece, querido Deus. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhece, eu acho interessante isso. Algumas pessoas querem ter fé e elas ficam vendo vídeos, ouvindo palestras, mas não querem ler a Bíblia. A fé, se você quer ter a sua fé aumentada, leia a Bíblia. A fé vem por conhecer e eu conhecer a palavra de Deus, querido. Fé, o primeiro elemento da fé é o conhecimento, não há fé sem conhecimento. O segundo elemento da fé é o consentimento. É consentir, é concordar com a verdade. Eu conheço, eu concordo. Eu digo para você, olha, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, a Bíblia diz que só há salvação através de Jesus Cristo. Esse é o conhecimento, eu estou te dando conhecimento. Eu pergunto, você concorda com isso? Se você disser, não, eu não concordo com isso, pastor, então você jamais usufruirá dessa fé que pode te salvar. Mas você pode dizer, pastor, eu concordo, eu creio que é Jesus que salva, que é o sacrifício de Jesus Cristo que me salva. Amém. Falta ainda um terceiro elemento, tá? Que é a confiança. Fé é conhecimento, fé é consentimento ou concordância com a verdade, mas fé também é confiança. Aqui eu quero colocar para ti uma coisa interessante, né? Eu poderia ter pego os dados, mas acabei esquecendo de pegar os dados, mas vou contar uma historinha muito rápida. Um homem que se desafiou a fazer a travessia entre os Estados Unidos e o Canadá por cima da corda. Ele amarrou um cabo de aço, uma ponta nos Estados Unidos, a outra ponta no Canadá, e ele diz, eu vou atravessar isso aqui sem auxílio de nada, sem nenhuma rede, nem nada. Isso lá nas cataratas do... me deu um branco aqui agora, querido. É uma queda d'água muito famosa que faz a divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Tá, ele fez isso, foi feito um anúncio, muita gente foi para lá, canais de televisão foram cobrir o evento, porque ele ia atravessar, é uma distância muito significativa e uma altura gigantesca, e ele disse, eu vou atravessar sem auxílio de nada, não há nenhuma rede, se eu cair eu morro, tá? Aí juntou um monte de gente lá. Agora imagine que você é uma dessas pessoas que está lá acompanhando o evento, empolgado para ver o que vai acontecer, e de repente o cara que vai fazer a travessia chega para você e diz assim, você acredita que eu consigo atravessar daqui para lá sem cair? E você diz, eu acredito, eu concordo. Ele te deu conhecimento e você concordou com o conhecimento. Falta um elemento para a fé. Ele pergunta então para ti, se você diz que acredita que eu consigo atravessar, então faz o seguinte, monta aqui nas minhas costas e vamos comigo. Isso é confiança. Não adianta dizer que eu concordo, eu sei que você vai conseguir, mas eu tenho medo de ir com você. Isso não é fé. A fé, para ser uma fé bíblica, ela precisa dos 3 elementos: conhecimento, consentimento e concordância. Você entende, querido? Eu acho que isso é prático, tá? Eu acho que isso auxilia a gente. Você confia em Jesus Cristo? Você entregou toda a sua vida a Jesus e está esperando agora somente em Jesus? Isso é fé. Eu espero que o Senhor te ajude e te conceda essa fé, que te leve ao conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe.